Aliás, esse pessoal tradicionalista, eu tenho uma longa experiência com eles, os conheço muito bem, né? E sei como é que eles fazem com aqueles que eles não poderiam enfrentar no terreno intelectual. Principalmente essa tarica do Sr. Suon. O hábito ali era o seguinte: se eles têm alguma coisa contra você, eles fazem um assédio judicial, arrumam um monte de testemunha falsa e te criam uma dor de cabeça judicial durante anos. Isso fizeram inclusive comigo. Apresentaram 8 testemunhas falsas, isso vai fazer o quê? Mais de 20 anos atrás. Apresentaram 8 testemunhas falsas, me imputaram um crime que eu não havia cometido e me deram dor de cabeça durante 6 anos. Dor de cabeça e despesas, evidentemente, né? E, felizmente, é claro, eu saí vencedor do processo, saí totalmente inocente, porque eu tinha provas documentais. Mas as 8 testemunhas foram lá, assim, com um cinismo atroz, inclusive é o senhor Mateus Sampaio Soares de Azevedo. Hoje o cara fica pontificando aí sobre as virtudes, né? E o cara não passa, vamos dizer, de uma falsa testemunha, né? Então eu não confio nesse pessoal de jeito nenhum, né? Inclusive porque a turma, quando entra para taricas, essas coisas, ou quando começa a frequentar esses meios, já se imbui da autorização islâmica para mentir aos infiéis. E começa a mentir que nem os loucos, né? Agora está aí, apareceu esse cidadão, esse seu Caio Rossi, né? Dizendo que... Vai fala cada coisa, meu Deus do céu, não ia nem comentar esse cara, não sei porque me manda esses negócios, porra. Pra quê, né? O seu Caio Rossi, como você sabe, é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista intelectual. As obras completas de Caio Rossi já foram traduzidas e publicadas em 40 idiomas, né? Ele é um destacado investigador em vários campos do conhecimento humano, universalmente reconhecido, talvez pela mãe dele. Então eles vão dizendo sempre aquele tom de superioridade extraordinário. O que eu acho mais bonito é que é o seguinte, é que ele vai lá falar um monte de mentiras aí com um ar de condescendência, assim, do alto de uma autoridade sublime. Reconhece, não, o Olavo até que tem algum talento, uma coisa assim. Eu fico comovido com essas coisas, sabe? Então, esse é o Caio Rossi aqui, diz que ele fez, e nas últimas eleições, ele foi chamado aí por um candidato. Ele é tão sutil, ele não diz o nome do candidato, né? Foi chamado por um candidato para redigir um relatório sobre o Foro de São Paulo, para ajudar o candidato na eleição, de modo que o candidato pudesse denunciar as ligações do PT com as Farc. Ele não diz, você veja, ele é sutilíssimo, ele não diz o nome do candidato, né? Então, os candidatos eram Dilma Rousseff, né? O Plínio de Arruda Sampaio e a dona Marina. Vocês imaginam a Marina, o Plínio de Arruda Sampaio, querendo denunciar ligações Farc-PT. Então sobra, evidentemente, o Zé Serra, né? Quer dizer, não disse o nome, mas aí é o caso que sua ausência preencheu uma lacuna. E ele diz então que ele fez um relatório estritamente objetivo, né, que continha muito mais informações do que os documentos já publicados no Mídia Sem Máscara, em tudo que eu já tinha dito nos meus artigos, etc. De fato, contém muito mais informações. Sabe o que contém? Contém a transcrição literal de documentos que eu já havia citado, com exceção de uma entrevista do Zé Genuíno, que de fato me passou despercebido. Não há um só fato ali que não tenha sido mencionado em meus artigos com 5 ou 10 anos de antecedência. E o homem diz o seguinte: ele foi procurado pelo candidato e ele então recomendou ao candidato que não contactasse o Olavo, pois associar a imagem do candidato a essa figura tornaria ainda mais difícil a sua vitória. Então assumi eu, Caio Rossi, o ônus de prepará-lo. Olha, ele preparou o candidato tão bem, vocês viram o resultado, né? Uma coisa maravilhosa, vocês viram que o Zé Serra insistentemente denunciou as ligações Farc-PT, falou do Foro de São Paulo, né? Fez uma gritaria medonha, vocês viram isso, né? E depois viram o resultado que o homem obteve. Então, se é verdade que pelos frutos conhecereis, olha, o seu relatório foi uma bela bosta, Caio Rossi. Ademais, né, ele se gaba de que o relatório, veja que coisa, o relatório dele é que dá validade aos documentos publicados no Mídia Sem Máscara com 10 anos de antecedência. Vocês já viram isso? Né? Pela lógica do seu entendimento humano, é o documento de fonte primária que dá validade ao relatório feito a respeito e não o relatório que legitima os documentos, né?
Mas as conclusões do Caio Rossi têm essa virtude, elas legitimam os documentos em que elas mesmas se baseiam. Ele diz que eu fiquei enciumado porque isso aí foi publicado no Mídia Mais, que é um concorrente, se acha um concorrente do Mídia Sem Máscara. Então eu vou contar para vocês a história do Mídia Mais. Não é que eu fiquei enciumado, não. Eu fiquei puto da vida quando aparece gente com vigarice. Porque o Mídia Mais se constituiu da seguinte maneira. Olha, às vezes as pessoas fazem sacanagem comigo, e eu, vamos dizer, para não sujar a imagem do movimento, entre aspas, conservador, que aliás nem existe, eu engulo o sapo quieto. Mas aí os caras vêm e começam a encher o saco de novo, e a gente nos obriga a contar a história. O Mídia Mais foi criado por 2 ex-editores do Mídia Sem Máscara, e um belo dia nos telefonam e dizem que vão se afastar do Mídia Sem Máscara, que estão muito ocupados. E, aliás, se queixam, ficam choramingando que o site sofreu um ataque de hackers e que todos os documentos, todo o material, todo o arquivo tinha desaparecido. Né? E daí fala, muito bem. Recuperamos lá pelo site archive.org e voltamos a colocar no Mídia Sem Máscara. Enquanto isso, eles estão lá criando secretamente o Mídia Mais e começam a publicar, então, coisas baseadas no mesmo material que havia sumido. Né? E daí é que sai justamente esse relatório do seu Caio Rossi, muitos anos depois. Então, mais ainda, naquela época, através da Ana Prudente, uma amiga comum, eu havia feito um contato com o filho do Graça Wagner, o qual havia me procurado, o do José Carlos Graça Wagner, que era um homem que tinha a maior dose de documentos sobre o Foro de São Paulo, que foi o primeiro a pesquisar o assunto. Muito bem, então, através da Ana Prudente, fiz contato com ele e isso foi antes do pessoal sair do Mídia Sem Máscara, né? E abriu contato entre ele e alguns colaboradores meus. Muito bem, eles foram lá, pegaram os documentos, não deixaram sequer uma cópia com o filho do Graça Wagner e desapareceram com esses documentos até hoje. Eu não tive mais acesso, o filho do Graça Wagner não tem mais acesso, então eles agora aí, né? Como diz, furando o Mídia Sem Máscara com base nesse roubo puro e simples, né? E isso vamos dizer, é disso que participa o seu Caio Rossi. Você vê com que tipo de gente nós estamos lidando, porra. Né? Também, é claro que ali a coisa tem implicações comerciais, já que há uma associação entre esse grupo e a realizações. E quanto à realização, eu tenho que dizer o seguinte. Com exceção dos livros de reabilitação postural global e do livro do Padre Gay, todos os demais livros da Realizações fui eu que indiquei. Antes de viajar para os Estados Unidos, entreguei ao Edson Oliveira uma lista de livros importantes que eram para ser publicados, e os livros que têm saído estão nessa lista. Além de ter, durante as aulas que eu proferia no próprio Seminário de Filosofia, dado muitas explicações sobre esses livros, dos quais nem Edson, nem os outros tinham jamais ouvido falar, ainda montei o contato entre a Realizações e o Paulo Mercadante, a Realizações e o Mário César Flores, a Realizações e o Mendo Castro Henrique, tá certo? Além, tá certo, de promover esses lançamentos por todos os meios, sempre anunciando, né? E sempre colocando, vamos dizer, à disposição das Realizações todo o vasto público que ouvia minhas conferências e lia meus artigos. Então eu exercia ali a função que se chama tecnicamente de editorial, que é o sujeito encarregado de ler os livros e selecioná-los. Nunca recebi um tostão por isso. Tá certo? E jamais o meu nome foi citado, vamos dizer, por alguma dívida intelectual que a Realizações tivesse comigo. Tá certo? Mas ainda, este homem conserva lá todo o material, vamos dizer, que ele gravou no Congresso do Instituto Brasileiro de Humanidade, que foi realizado na cidade de Vassoura no ano de 2000, né? E conserva quase 10 anos de gravações do Seminário de Filosofia, sentou em cima, não publica, não faz nada e não deixa fazer. Então, olha, isso aí tudo, meus filhos, é o sinal de que o Brasil é mesmo uma sociedade antropofágica. Quando aparece algo que tem valor, algum brilho, as pessoas querem comer pedaços. Tá certo? Arrancam pedaços. Quer dizer, em vez de juntar, de somar, de colaborar para que tudo dê certo, não, cada um vem e arranca um pedaço de ladrãozinho. Tá certo? Agora, o Caio Rossi, quando ele diz que eu estou com medo que a KGB investigue a minha vida, né, e vai provar que eu fui muçulmano, porque eu fui membro da tarica do Fritjof Schuon. Olha, eu já disse 1000 vezes, e tem aqui as cartas do Schuon, cartas do Martin Links, dizendo que aquela tarica tinha uma
posição especial no contexto das outras taricas, sendo inclusive muito criticada pelas outras, por admitir pessoas de outras religiões. E esclarecendo que, no caso, a adoção do rito muçulmano não era de maneira alguma uma conversão, e sim apenas uma oportunidade espiritual que a gente estava aproveitando. Tudo isso aí, essas cartas ainda vou publicar um dia. Vou esperar que os interessados... Flon já morreu, Martin Lins também já morreu, mas tem lá mais gente viva. Então vamos esperar que morram todos, e daí nós publicamos isso aí. Mas o Caio Rossi aqui está, vamos dizer, ele acha que para a KGB seria uma grande novidade. Né? Como se a KGB não tivesse a lista de todos os membros da tarica do Fritjof Schuon e de qualquer outra tarica que opere no Ocidente. Eu não tenho nenhum medo que a KGB vasculhe o meu passado. Isso é apenas uma incomodidade. Quer dizer, você está escrevendo e-mails, falando, etc., sem saber se o seu telefone está sendo grampeado, se seus e-mails estão sendo interceptados. É uma encheção de saco de qualquer maneira, ainda que os caras não descubram porra nenhuma. A gente tem o direito à privacidade, não porque esteja escondendo alguma coisa, não porque esteja aqui fazendo surubas na minha casa, né? Ou esteja fazendo ritos islâmicos no canil, tá certo? Mas simplesmente porque a gente deseja ter uma privacidade que faz parte dos direitos humanos normais. E agora, ele diz que eu estou querendo queimar a reputação dele. Mas qual reputação, Caio Rossi? Quem te conhece além da sua mãe? E ele mesmo diz que ele abandonou... Veja, ele era um homem... As obras completas de Caio Rossi são publicadas no Orkut. Né? Edições Orkut. Isso é tudo que o homem fez na vida. Agora ele diz que abandonou até o Orkut porque ele não gosta dessas discussões. Durante anos o cara escrevia 10 mensagens no Orkut por dia, eram centenas de páginas. Ele disse, não, eu não gosto dessa muvuca das redes sociais. Né? Agora ele virou aristocrata, agora ele se retirou, né, para fazer uma atividade mais discreta que consiste num grupo de discussões privadas com ex-alunos do Olavo. Né? São 5 ou 6 ex-alunos do Olavo. Né? E ele mesmo chama os meus ex-alunos de semi-analfabetos. São todos semi-analfabetos que se acham o direito de meter em conversa séria. Naturalmente, esses que ele coletou para fazer a sua rede privada são a elite dos Olavetes. São pessoas altamente qualificadas, totalmente diferentes dos outros. E por isso mesmo decidiram dar ouvidos ao Caio Rossi. Agora, você sabe que os gêneros literários nos quais essas pessoas brilham são um negócio extraordinário. O pessoal da esquerda, o gênero literário predileto deles é manifestos intelectuais. Né? Só publicam manifestos intelectuais. E no pessoal da direita, o gênero literário que eles praticam é grupo privado de discussões, onde eles podem fazer fofoca pelas costas dos outros sem que ninguém saiba. Feliz ou infelizmente, cada um desses grupos sempre tem lá algum espírito de porco que me manda tudo e eu fico sabendo de tudo que estão falando de mim pelas costas. É um negócio incrível. Eu sei que tu acha que está lá na maior privacidade, mas é que nem a história do português que queria fazer a suruba em casa e mandou instalar um vidro fumê, só que ele pôs o vidro fumê ao contrário. De maneira que ele não via que ele estava lá fora, mas estava todo mundo do outro lado da rua vendo lá a suruba do português. Isso aí é um grupo privado do Caio Rossi e outros tantos grupos. Né? Todo esse material sempre chega na minha mão. Às vezes eu não abro, por quê? Porque já falei que aqui chega a 700 e-mails por dia, não dá para acompanhar tudo. Mas de vez em quando ele fica sabendo dessas coisas. Agora, para vocês verem o nível de críticas que o senhor Caio Rossi me faz, ele diz o seguinte, ele diz, olha, o meu casamento na Igreja Católica não é válido, porque eu tinha casado com a minha primeira esposa na Igreja Católica. Ele insiste nessa história. E olha aqui, o Caio Rossi, você não sabe merda nenhuma de Igreja Católica. Todos os casamentos realizados na Igreja Católica são registrados na Cúria Metropolitana. Estão lá. E o que você está fazendo, você está tentando prejudicar a minha família agora. Você está tentando me jogar contra a minha mulher, dizendo que eu casei em segredo com a outra na Igreja Católica e não contei para ela. Isso aí é crime. Eu posso te pôr na cadeia por causa disso, seu filho de uma puta. É? Se você diz que eu casei na Igreja Católica com a primeira mulher, você vai ter que ir lá na Cúria Metropolitana e arrumar a prova do que tu está dizendo. Tá certo? Essa prova não existe. Porque eu jamais me casei na Igreja Católica com a minha primeira mulher. Na época eu não estava ligando para a religião. Tá certo? Agora, ele acha que isso é muito incoerente, porque eu tinha dito com o Rafael Dyer, que se fazia de cristão ortodoxo, era na verdade um muçulmano que era mesmo de uma tarica. E ele disse, olha, mas... então quer dizer, você quando está na tarica, você é católico, mas
continua católico, mas o Rafael Dyer não pode. Eu digo, olha, meu filho, a tarica do Schwon era uma tarica diferente das outras, feitas para uma finalidade específica, que era a de introduzir essa influência das taricas no meio intelectual ocidental, na elite intelectual ocidental. Então, para isso, ela se permitia coisa que as outras taricas não se permitem. Ele tinha grupos cristãos ortodoxos, tinha grupos budistas, tinha grupos católicos. Tá aí o seu Mateus Azevedo é membro da tarica e nunca praticou um rito islâmico. Alguns ele mandava praticar o rito islâmico, outros não. Eles ficavam com a cabeça do sheik, mandavam em tudo. Diz que o discípulo tem que ficar nas mãos do sheik como o cadáver na mão do lavador de cadáveres. Quando vai enterrar uma pessoa no Islã, tem que lavar o cadáver. Então você tem que ficar passivo e fazer tudo que o sheik mandar. Né? O sheik, inclusive, ele se permitia dar tanto palpite na vida privada que ele limitava o meu número de cigarros a 8 por dia. Vocês viram que coisa horrorosa. Né? Né? Inclusive determinava assim que, por exemplo, eu me lembro que tinham regras, você não podia ter móveis de madeira escura. Né? Você não podia ter livros à amostra, você tinha que fechar todos os seus livros e cobrir com a cortina, e assim por diante. Quer dizer, uma estética que ele inventou e que ele impunha aos caras. Aliás, essa tarica do Schwon, meu filho, esse pessoal, puta que pariu. O Schwon, eu não tenho a menor dúvida, o Schwon é um escritor espiritual maravilhoso, maravilhoso. Mas ele, como pessoa, meus filhos, em verdade vos digo, era um bosta. É? Por quê? Armou fofoca entre eu e os outros, usou o mesmo processo de assédio judicial contra mim, que é uma coisa de uma covardia e de uma baixeza fora do comum. É? Quer dizer, inventaram lá um negócio, e se eu não tivesse as provas documentais de que os caras estavam mentindo, eu ia pra cadeia por algo que eu não fiz. Né? Então, apareceu a mulher lá dizendo que tinha deixado um dinheiro comigo para eu comprar uma passagem para ela para os Estados Unidos. Né? Na verdade, o dinheiro era para constituir uma editora para publicar os livros do pessoal da tarica, e o dinheiro foi para a mão do seu Mateus Sampaio Soares da Azevedo, o qual depois veio depor contra mim. Felizmente, eu tinha uma carta da mesma mulher, datada, de mais de um ano depois, na qual ela dizia: tive a súbita ideia de viajar para os Estados Unidos. Eu digo, mas se você teve a súbita ideia um ano depois, como é que um ano antes mandou comprar passagem? Né? Então o juiz leu isso e mandou, evidentemente, todo mundo tomar no cu, tá certo? Parar de encher o saco com bobagem. Né? E na tarica do Schwon, quando eu contei para ele as vigarices que eram cometidas pelo pessoal do Idris Shah, que esse era um bandido estelionatário mesmo, o pessoal da tarica do Schwon ficou aterrorizado. Eles ficaram com o cu na mão. Veja você, mas o que é isso? Você vai ter... Olha, eu saí em público batendo na cara de Idris Shah, do irmão do Idris Shah, todo aquele filho da puta, não me aconteceu absolutamente nada, a não ser xingamento, evidentemente, né? Mas essas grandes autoridades espirituais se cagavam de medo dessa gente e diziam: não, por favor, não arrume briga com eles, vai nos comprometer. Eles são covardes, porra. Né? Pois a tarica do Schwon lá virou uma esculhambação, no tal de um comer a mulher do outro, o negócio terminou muito mal. Tá, né? E, inclusive, tinha lá um sujeito comendo uma das 4 mulheres do Schwon, ela é um sujeito comendo, deu um rolo desgraçado. Se querem acompanhar, procura o nome Mark Kozlov, K-H-O-S-L-O-W. Né? O Kozlov ficou tão chocado com o que ele viu lá dentro, que ele saiu de lá e virou esquerdista. Quer dizer, é claro que ele também exagerou, faz um monte de interpretações delirantes, mas os fatos que ele conta são verdadeiros. Né? E ele confessa que ele estava lá comendo a mulher do sheik, porra. Né? Quer dizer, que casa de tarica é essa? Né? Aqui, meu senhor, no círculo no meu círculo imediato, ninguém come a mulher de ninguém, não. É? Ninguém nem toca punheta pensando na mulher do outro, porra. O que é isso? Dessa idade nós já passamos, porra. Qual é? Agora, aquele pessoal lá no píncaro da elevação espiritual, era tudo, né? Era realização metafísica, eles já haviam se convertido em Brahman, eles já eram um absoluto encarnado, né? E por causa disso pode mentir, pode inventar falso testemunho, pode inventar falso processo, e pode, né, comer a mulher dos outros e assim por diante. Porra, até onde vai a safadeza dessa gente, porra? Né?
Quer dizer, agora que o Caio Rossi, eu disse que ele pertencia ao Matarica, e eu devo ter mentido. Daí adiante ele diz, ele nem sabe se eu ainda pertenço ao Matarica. Eu digo, peraí, ainda pertence? Quer dizer que você pertenceu? Né? E ele diz, o problema não é pertencer a Tarica, não. O problema é pertencer a esta atmosfera, tá certo? De islamismo psicótico e guenonismo, suonismo. Pô, vocês são uns caipiras, minha gente. Né? Olha aí, daí um medo que eu tenho da KSB, FSB, vasculhar minha vida. Os desafios do Olavo fazer cagões, mas FSB definitivamente não é. E terá muita fonte de informações por aqui. Eu sei, ô turma da KGB, vai lá procura o Caio Rossi. Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe até que eu casei na igreja católica com a minha primeira mulher, porra. Pelo menos ele diz que sabe. Vai lá procura o Caio Rossi, que ele tá louco pra... Olha, veja, o assessor do Zé Serra vai lá procurar ele pedir um relatório. A primeira coisa que ele diz, não procure o Olavo, porque o Olavo vai queimar a sua reputação. Claro, o Caio Rossi é o contrário, vai enaltecer essa reputação, vai levar lá a vitória eleitoral, né? Puta que pariu, até onde vai isso, minha... Então, Caio Rossi, se tu insistir nessa merda de que eu fui casado na igreja católica com a minha primeira mulher, eu vou te meter um processo, vou te colocar na cadeia, que é lugar de gente como você. Tu é um vagabundo, mentiroso, salafrário, tá certo? Tu não vale um peido, né? Tu vive desses fofoca. Há muito tempo eu publiquei no meu site um texto do José Engenheiros chamado Roedores da Glória. Vocês vão lá e leem. É o retrato vivo do Caio Rossi e dessa gente. Nunca fizeram merda nenhuma na vida, não tem realizações, não tem obra para mostrar, nunca ajudaram ninguém na vida, não fizeram merda nenhuma, mas eles têm que roer a reputação dos outros. Ainda dizer que eu quero estragar a reputação dele, mas Caio Rossi, faça uma reputação antes disso, porra. Né? No oculto não vale, meu filho. Caio, você precisa viajar um pouco, inclusive você precisa vir aqui nos Estados Unidos, porque você diz aqui que escrevem very bad English, porque eu uso throat speak, que é um verbo, acompanhado de um adjetivo. Você não conhece a língua inglesa, onde tudo que você quiser vira substantivo imediatamente, e você pode meter um adjetivo lá? Ora, meu saco, vai estudar, rapaz. Eu não tenho obrigação de saber isso, porque eu nunca me gabei de ser nenhum gênio linguístico, que nem o Bruno Tolentino, que morava 15 dias num país e saía falando idioma. Eu não, moro aqui faz 5 anos e ainda falo, né? Eu andei com pronúncia, mais pura pronúncia de Trinidad e Tobago. Né? Mas o Caio Rossi é professor de inglês, porra, né? Isso é o máximo que ele fez na vida. Se alguém chegou a aprender inglês com ele, eu não sei, mas que ele tentou ensinar, tentou. Outros intelectuais brasileiros são esses que se reuniram na USP para fazer uma análise sobre a ascensão do conservadorismo. Então, essa reunião que eles fizeram na USP, da qual participaram ali o André Singer, o Vladimir Safatli, Marilan Chauí, o Ricardo Mussi e quem mais? Esqueci o nome de um outro. Bom, de cara ela tem um mérito, tá certo? Que é um mérito tradicional da esquerda. Você não pode esquecer que a esquerda no Brasil é uma força altamente organizada há muitas décadas, tá certo? As organizações que remontam aos anos 30, 40, tá certo? E tem uma atividade constante, e essas reuniões para análise de conjuntura são um hábito, né, arraigado, tá certo? As análises de conjuntura nem sempre visam alguma ação, tá certo, imediata, mas elas são condição prévia da ação, e eles estão acostumados a fazer isso. O pessoal chamado da direita, o conservador, não tem a menor ideia do que é isso. Então, eu tento explicar isso a liberais, conservadores, etc., há aproximadamente 20 anos. Quer dizer, se você não tem um círculo de intelectuais que se reúne costumeiramente só para analisar a conjuntura, não haverá movimento político nenhum, nunca. É tudo fogo de palha, é tudo bobagem, tá certo? Então, quando se você analisar, vamos dizer, as iniciativas tipo liberal conservador que houve no Brasil nos últimos 20 ou 30 anos,
você vai ver que elas não têm continuidade, eles não têm ideia de análise estratégica, nem coisa nenhuma, são apenas reuniões para fins de propaganda, mas é como se fosse a propaganda de um produto que não existe, né? Porque por baixo da propaganda tem que haver um movimento organizado, com uma militância permanente, com fins táticos e estratégicos definidos, tá certo? E daí você faz propaganda em função disso. Agora, a atividade liberal conservadora, como eles veem os esquerdistas fazendo congresso, por exemplo, eles querem fazer congresso, se reunir, falar, só que não tem o produto por trás. Então é uma coisa de uma alienação psicótica, né? Então, mas o pessoal esquerdista, especialmente comunista, tem prática disso. Então, eles estão acostumados a analisar as mudanças sociais. Analisam lá da maneira deles, que nós já vamos ver como é que é, mas pelo menos esse mérito eles têm. Então, outro dia eu escrevi um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio e que não foi publicado ainda e que pode servir também um pouco de baliza para o que eu quero explicar aqui. O artigo chama-se Visão Curta e Visão Mais Curta. O livro dos 36 estratagemas chineses, que as pessoas atribuem erroneamente a um sujeito chamado Sun Tzu, ensina, aspas, todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta e espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo. Fecha aspas. As duas perguntas que o trecho sugere são: 1. Onde estão os germes? 2. Quando os problemas se tornam evidentes, aparecem claros para todo mundo ao mesmo tempo? A resposta à primeira pergunta não é nem muito difícil. Todas as situações histórico-políticas nascem da ação humana e a ação nasce da especulação de possibilidades. É claro que você não consegue nem conceber como possível, você muito menos consegue fazer. Quem especula possibilidades são os intelectuais, numa gama que vai desde os estudantes tagarelas, passando pelos ideólogos de partido, até os assessores e conselheiros de potentados da política e das finanças, culminando nos círculos discretos ou até semissecretos de inteligências privilegiadas, como, por exemplo, a Fabian Society, de 1883, o núcleo fundador da Escola de Frankfurt, o grupo de Stefan Georg, na Alemanha, ou a Tariqa de Fritjof Schwann. Das ideias que aí circulam, algumas são esquecidas, algumas se modificam até tornar-se irreconhecíveis, outras acabam por se transmutar em forças políticas num prazo mínimo de 30 anos. Você vê, por exemplo, a ideia da Fabian Society foi fundada em 1883. Os primeiros sinais de uma ação política baseada naquilo aparecem no governo do Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra, né? Mais ou menos 30 anos, 30, 40 anos. Não há um só partido, campanha ou movimento que não tenha começado assim, bem low profile. O analista que deseja saber para onde a política está indo ou de onde ela veio, tem, portanto, de se interessar por uma vasta rede de discussões que, para a mídia usual, é totalmente invisível. Só aparece em livros de poucos leitores, revistas acadêmicas, publicações nanicas, sites especializados, conversações pessoais, documentos reservados, etc. Quando as opiniões dos intelectuais brilham nos jornais ou na TV, é porque já não são germes, são aspectos e sintomas do fato consumado, às vezes empenhados precisamente em camuflar-lhe as origens. É por isso que o comentário jornalístico usual, simples reciclagem estilística do noticiário da véspera, quase nunca acerta em prever mesmo os desenvolvimentos mais inevitáveis da situação. Ainda nos anos 50, o ressurgimento do Islã como força política decisiva, inevitável para meia dúzia de estudiosos, parecia hipótese mítica aos olhos dos luminares da mídia. Parênteses. Quando eu comecei a estudar esse negócio de Islã, no Brasil, que foi na década de 80, isso ainda parecia tão distante da política, que as pessoas nem sabiam por que eu estava estudando aquilo.
A queda da União Soviética pegou os jornalistas de calças na mão, assim como, 10 anos depois, o renascimento mundial de uma esquerda que eles imaginavam defunta. Leiam o livro do Jean-François Rével, La Grande Parade, escrito já perto do ano 2000, onde ele perguntava isso: como foi possível que aquilo que morreu na União Soviética agora esteja dominando tudo por toda parte, hein? Não digo que ele tenha dado as respostas corretas, mas é a perplexidade. Quer dizer, o comunismo morreu, mas daqui a pouco está aí, né, o cavalo morto escoiciando todo mundo em menos de 10 anos. Até hoje, há quem se recuse a perceber a mão da KGB na premeditação da perestroika. O Rodrigo Constantino diz que eu sou paranoico, porque eu disse isso, quando está mais do que documentado que isso aconteceu. A KGB que inventou a perestroika, porque viu, olha, o comunismo vai para as cucuias, o partido vai cair, mas vão os anéis, mas ficam os dedos. Eles que se deixem levar para a latilícia da história, mas nós não vamos. Vai cair o partido, mas nós vamos ficar e vamos ficar melhor do que antes. E foi exatamente o que aconteceu. Há quem se recusa a perceber a mão da KGB na premeditação da perestroika, ou a fonte globalista de movimentos como o gaysismo e as cotas raciais. E não preciso lembrar aos leitores, ou aqui aos alunos, que o Foro de São Paulo só apareceu no Globo e na Veja quando já dominava metade da América Latina, tendo, portanto, saltado repentinamente, miraculosamente, da inexistência para a glória, sem escalas intermediárias. As ideias, é claro, não surgem como propostas políticas prontas, mas como interpretações da realidade, das quais pode-se deduzir várias propostas políticas diversas e às vezes nenhuma. A transformação de uma coisa na outra é um processo lento, sutil e complicado. A própria disciplina chamada História das Ideias está mal equipada para rastreá-lo. Exemplos de estudos bem-sucedidos na área são Fire in the Minds of Men, de James Billington, que rastreia a história as influências mútuas dos movimentos revolucionários, como as ideias vão passando de um para outro, para outro, para outro, para outro, baseado menos no método das histórias das ideias do que de métodos desenvolvidos em literatura comparada. Literatura comparada, por exemplo, você estuda uma imagem, uma metáfora, desde o seu primeiro aparecimento, como é que ela vai passando para outras literaturas e sendo mudada, Fire in the Minds of Men, de James Billington, e Libido Dominante, de Michael Jones, que rastreia, então, as ideias do sex lib, tá certo? E suas relações políticas, né? Mas mesmo esses morceaux de bravoure, quer dizer, demonstrações de força, não exorcizam do meu cérebro aquele sentimento de frustração que Ortega y Gasset assim resumia, aspas: nunca se escreveu um livro que explicasse satisfatoriamente por que alguém fez alguma coisa. Fecha aspas. Essa frase monumental. A análise política, mesmo praticada com os maiores escrúpulos de método, está longe de ser uma ciência. É, no máximo, um empirismo organizado. A segunda pergunta baseia-se na observação de que os fatos patentes não se tornam patentes para todo mundo ao mesmo tempo. Governantes, comandantes militares, chefes de serviços secretos, big shots das finanças, por mais lentos que sejam os seus cérebros, tomam conhecimento das coisas antes da população geral, porque têm assessores bem pagos e incumbidos em informá-los. Têm o tempo e os meios, portanto, de desacelerar a divulgação dos fatos ou de mandar remoldá-los para que pareçam outra coisa. Quando, depois de anos, o escândalo explode aos olhos de toda a população, é geralmente porque já é tarde demais para fazer o que quer que seja a respeito. E mesmo então, as partes mais importantes da história permanecem ocultas, esquecidas ou incompreendidas. Em 1993, quando por obrigações profissionais eu estudava dia e noite a epidemia das CPIs, duas coisas já se haviam tornado claras para mim. Primeiro, escorado no eficiente serviço particular de inteligência, o PT preparava a tomada do aparelho de Estado. Não era a mesma coisa que tomar governo, né? Tomada do aparelho de Estado. E segundo, já se guarnecia antecipadamente contra investigações. Usava as leis como escada para elevar-se acima delas. O futuro mensalão estava ali em germe. Não havia como negar. Mas a diferença entre o que eu lia nos documentos de fonte primária e o que saía na grande mídia era tal
que o partido do Zé Dirceu acabava parecendo mesmo o último bastião da moralidade no meio da roubalheira geral. Então, eu fui contratado pela empresa Odebrecht para escrever para eles um relatório sobre as CPIs. Relatório que idealmente eles iriam publicar, não publicaram até hoje. Ficaram com medo de publicar. Na verdade era ruim demais. Então isso quer dizer que durante mais de um ano eu tive na minha casa um quarto inteiro cheio de documentos da CPI. Todas as transcrições de todos os dias, todos os documentos e mais o noticiário que saía no jornal. E diariamente eu comparava uma coisa com a outra. Diariamente durante um ano. Então eu vi, olha, lá na CPI eles disseram isso, assim, assim, e no jornal saiu outra coisa completamente diferente. Isso acontecia todos os dias. Então, evidentemente, a impressão que ficava nos olhos do povo era uma. E o que estava acontecendo era outra coisa completamente diferente. E foi aí que eu vi o abismo que pode existir, vamos dizer, entre os fatos e sua imagem na mídia. Não se trata de uma mentira aqui, de outra acolá. Não, não. Você tem uma espécie de distorção permanente. Em parte causada pela simples aplicação rotineira de técnicas jornalísticas que não são muito apropriadas à descrição dos fatos. Em parte por hábitos mentais que já estão arraigados na cabeça do jornalista e que os fazem distorcer as coisas mais ou menos automaticamente. E, em parte, por uma distorção proposital feita para favorecer determinadas correntes políticas. Né? Eu vejo que, por exemplo, existe uma... Eu acho que na cabeça de todo jornalista brasileiro, pelo menos, aqui nos Estados Unidos também a gente vê a mesma coisa. Existe um instinto de você reproduzir as palavras do indivíduo de maneira que possa comprometê-lo se você não gosta dele e que possa neutralizar o perigo se for alguém da sua preferência. Isso quer dizer que com uma frase você pode destruir a carreira de um sujeito, como fizeram aqui com esse tal de Todd Akin, né? Falou uma besteira lá a respeito de estupro, ao longo de uma carreira de 50 anos, ele teve uma frase engraçada, quase acabaram com ele. Não? Ou o Maluf, o famoso estupro mas não mata, que provavelmente não foi dito exatamente assim, mas foi resumido assim. Né? Então, e note bem, os jornalistas quando eles fazem isso, eles ficam contentes. Né? Eu lembro quando a gente pegava algum político numa coisa dessa, cortavam uma palavra aqui mudavam a vírgula, etc., e davam um sentido demoníaco a alguma coisa. Né? Todo mundo ficava muito orgulhoso de fazer isso. Isso é a demonstração de força, a demonstração de capacidade de redação no jornalismo. Então isso já está incorporado nos hábitos, não é nem uma distorção ideológica, já é um hábito, assim. Né? Mas daí que termina o negócio. Quase 2 décadas se passaram antes que a decepcionante realidade das coisas se tornasse patente aos olhos da multidão. A visão curta de que falam os estratagemas chineses torna-se mais curta à medida que se desce das altas esferas para o mundo ilusório do eleitor comum. Então, quer dizer, nas altas esferas geralmente se sabe as coisas em tempo, ainda que se saiba distorcido. Então, bom, alguma informação você tem? Então, quando o mensalão estourou aos olhos do público, quando foram as primeiras denúncias do mensalão? Vai fazer uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, né? Então, no entanto, em 1993 estava claro que o PT tinha montado um serviço de inteligência, né, que depois as pessoas chamavam dos arapongas, mas isso já era uma versão diminuída da coisa. Araponga é um espião aqui, um espião acolá, mas um serviço de inteligência não está lá para espionar e para captar informações, mas também para difundir informações, né? E passar a sua própria versão das coisas. E naquela época eu verifiquei, eu estava com algum dinheiro da Odebrecht, né? Eu contratei 2 repórteres para irem atrás
dos agentes do PT infiltrados em bancos, empresas, organizações estatais, etc, etc. Né? Em geral, eram pessoas amadoras que ofereciam gentilmente seu serviço para o partido, e eles eram milhões de pessoas, isso já naquela época. Então, ninguém monta uma coisa desse tipo se não tem planos ulteriores, né? Então, o mensalão já estava ali montado de alguma maneira. Então, você vê aqui, num dos discursos do Zé Dirceu, ele falava de um sujeito que tinha recebido uma propina de um empreiteiro, e ele dava o número das notas, das cédulas que o sujeito recebeu. Mas como é que ele ficou sabendo disto? Então é porque tinha algum agente infiltrado que participou da operação e, portanto, é culpado dela também. Não é isso? Esse detalhe ninguém mencionou na época, não suscitou a menor desconfiança. Não é isso? Então, muito bem, mas tudo isso aqui é para vocês verem que esta coisa de você examinar os germes dos movimentos políticos, que é uma coisa que o pessoal liberal, direitista, né, desconhece tanto, que quando eu mostro para eles um desenvolvimento que já está em curso, que já está acontecendo, mas que ainda não saiu no jornal, eles sempre dizem que é loucura. Como, por exemplo, agora no novo Código Penal, reduzir a idade de consentimento para ato sexual para 12 anos de idade. Então é a consagração da pedofilia, como eu anunciei 5, 6, 7 anos atrás. Foi chute, foi sacação? Não, meus filhos. Eu fui lá na discussão. O que os intelectuais, etc., estão discutindo? Então, ou são ideólogos de partido, ou são altos assessores de milionários, de potentados. É lá que está o germe do que vai acontecer. Então, eu não estou diagnosticando, eu estou dizendo um plano que eles têm. Pode ser que esse plano seja abortado ou seja adiado, às vezes os caras não conseguem a coisa no tempo devido, mas não há uma só ideia ou proposta política em circulação que não tenha essa origem. Não há outra origem possível. Então, vamos dizer, os próprios políticos de cargos eletivos, eles é que não têm ideia nenhuma. Quando a coisa chega no parlamento é porque aquilo já é velho. Já está sendo discutido. Por exemplo, você veja todo esse favorecimento aos drogados, né, aos bandidos, essa moleza que a polícia está dando, as autoridades estão dando, né, a criminosos, tudo isso, meu filho, começa na década de 50 e 60. Isso tudo está nos livros do Herbert Marcuse, e já vinha sendo discutido na escola de Frankfurt desde a década de 30. Então, até virar política, passa um tempo. É o mínimo de 30 anos, pode ser 60, 70. Tá certo? É um processo longo, complicado. Então, entre os direitistas, liberais, conservadores, ninguém parece saber disso. Então, quando você anuncia um processo, até que já não está nem em germe, que já está em movimento, eles acham que é teoria da conspiração. Falam, bom, então, eu estou querendo ensinar para eles como é que se trabalha, eles não querem aprender. Isso são todos sem exceção. É milico, é cristão, é católico, é protestante, é jornalista, é empresário, são todos assim. Então, comparado com isso, o pessoal da esquerda é muito mais profissional, porque eles já estão acostumados com a ideia de que é preciso estudar as coisas em germe. Algumas vezes eles são pegos de calça na mão, por exemplo. Em 64, abril de 64, eles foram pegos de calça na mão. Por quê? Durante um tempo eles não prestaram atenção ao que estava sendo discutido entre os intelectuais conservadores e, de repente, aconteceu o golpe, eles não levaram a pancada, não sabiam de onde vinha. Tá certo? Mas é claro que depois tiveram que fazer um meia-culpa, né, e ficaram 2 ou 3 anos lá, vendo onde foi que nós falhamos, qual foi a bobagem que nós fizemos, né? E fizeram bem de fazer isso. Mas agora, então, houve este encontro na USP, que fala da ascensão do conservadorismo. Essa ascensão que está, evidentemente, apenas em germe. Um germe muito pequenininho,
mas que eles já dão como fato consumado. Então, analisando um pouco as falas ali do Vladimir Safatli, da Marilena Chaui, do André Singer, etc., nós vemos vários tópicos, dar vários pontos importantes a destacar, né? O primeiro é esse: eles estão atentos a um germe que pode crescer e virar um movimento político amanhã ou depois. Esse amanhã ou depois, que eu digo, eles não têm ideia, mas eu sei que é 30 anos. Eles pensam que é 2 semanas. Segundo, há um forte elemento paranoico na medida em que eles dão o germe como uma ameaça real e presente. E, evidentemente, eles fazem isso, em parte, como um elemento de autojustificação. Porque, de fato, não há nenhum partido de direita, não há nenhum partido conservador. A opinião conservadora está excluída da grande mídia. Você me mostra aí, depois que Dom Eugênio Salles, né, me mostre um colunista que defenda sistematicamente um ponto de vista conservador cristão. Não tem. Tinha o último, que era o Carlos Ramalhete, lá na Gazeta do Povo do Paraná, que o pessoal está querendo tirar, né? Eu não posso dizer que eu mesmo seja um conservador nesse sentido. Eu não sou nunca estive presente na mídia para defender o ponto de vista conservador ou para defender qualquer outro programa de ação. Eu estou apenas analisando o que se passa. Não é isso? Eles podem me identificar como uma força conservadora, para mim tanto faz. Né? Então é como se dissesse: bom, eu não sou conservador, eu estou conservador. Né? Quer dizer, neste momento eu represento aos olhos deles uma força conservadora. Então, nas universidades, então, nem se fala. Não é isto? O ponto de vista cristão conservador está praticamente excluído. E, no entanto, aparecem, né, 4 ou 5 colunistas, 4 ou 5 não, hoje já são bem mais, né, são algumas dezenas de sites, né, cristãos, protestantes ou católicos, muito batalhadores. Você tem um forte movimento antiabortista, etc. E, aos poucos, isso foi configurando na cabeça deles um conservadorismo. Então, a descrição que eles fazem do fenômeno não tem nenhuma apreensão objetiva sobre os fatos. Nada. Ou seja, os conceitos descritivos que eles usam são totalmente inapropriados ao assunto. Tá certo? Não há conexão com a realidade. Eles não são capazes de fazer uma descrição da situação real. Não são capazes, e no fundo, nem imaginam que isso é possível. Então, o conjunto do que eles dizem pode ser interpretado não como uma descrição de um estado de coisas efetivo, mas como expressão do sentimento de identidade do grupo. Então, eles perfilam uma ameaça e o exame desta ameaça reforça os elos de solidariedade entre os membros do grupo, portanto, entre a plateia, os palestrantes e demais militantes. Então, nesse sentido, é um discurso ideológico na acepção mais técnica e objetiva do termo. Quer dizer, não é um discurso sobre a realidade, mas é um discurso de autoexpressão e de fortalecimento de um sentimento de identidade grupal. Olhar do ponto de vista da descrição da realidade, ou seja, sempre se pode pegar um discurso ideológico e examiná-lo como se fosse um discurso científico, porque às vezes ele vem com a pretensão do discurso científico, e neste caso, sim, são professores, são sociólogos, são filósofos, etc. Então, eles vêm com o prestígio de uma descrição da realidade, tá certo? Então, como descrição da realidade, a coisa, evidentemente, é de um caráter totalmente delirante e invertido, né? Uma coisa, em certos pontos, até involuntariamente cômico, como, por exemplo, quando Dona Marilena Chaui descreve a violência, a falta de educação das pessoas, a brutalidade, né? a barbárie reinante na sociedade brasileira, e ela atribui isso ao conservadorismo.
Ou seja, as pessoas se xingam umas às outras, né, fazem quebra-quebra, etc., porque receberam uma educação cristã em casa e são muito conservadoras. Isso é tão absurdo, né, que as pessoas só perdoam isso por causa do prestígio da Marilena, né, mas eu duvido muito que não tenha pelo menos um comunista na plateia que não tenha entendido que isso é uma inversão total. Porque você vê a própria Dona Marilena, 20 anos atrás, ela dizia que o sonho dela era encontrar, vamos dizer, uma moral sem culpas, né? Onde ninguém é culpado de nada, não há culpa, não há certo e errado, é tudo estético. Então, ora, o pessoal da USP, os estudantes, que ainda há menos de um ano estavam fazendo quebra-quebra, destruindo reitoria, quebrando carteira, batendo em professor, etc. Ou seja, dando um exemplo clássico dessa barbárie a que ela se refere, né? Eles foram educados na base do quê? Na base da moral cristã tradicional ou na base da moral sem culpas da Dona Marilena? Né? Mais ainda, na mesma semana, os estudantes deram outro sinal de barbárie nesse ataque que fizeram, ataque coletivo a Dom Bertrand, ou aquele ataque que fizeram aos oficiais na porta do clube militar, onde eram centenas de jovens saudáveis e vigorosos, né, xingando nonagenários e achando que são muito valentes por isso. Até escrevi um artigo a respeito. Quer dizer, ora, é evidente que a raiz da barbárie está na perda do sentimento moral tradicional, tá certo? E não tem nada a ver com o conservadorismo, é justamente a perda dos sentimentos conservadores é que cria isso. E houve um longo trabalho nesse sentido, né? Um trabalho de apresentação, por exemplo, dos crimes dos delinquentes como se fossem vítimas da sociedade, a ideia de fazer a sociedade sentir culpa quando pune uma pessoa dessa. Ou seja, um pouco a mentalidade de 68, é proibido proibir, tá certo? Então, isso é, vamos dizer, era uma idealização da barbárie, e nós estamos vivendo sob essa cultura de idealização da barbárie há pelo menos 30 anos, e daqui a pouco as suas ideias viram acontecimentos, e os acontecimentos podem acertar em você. Tem que lembrar, veja, como terminou a vida o príncipe da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, né? Theodor Adorno passou a sua vida tentando corroer todos os valores e critérios morais da civilização, demolir a civilização ocidental. E os estudantes gostaram da ideia. E um dia invadiram a sala dele e fizeram uma quebra-quebra. E ele tentou protestar, e os alunos o que fizeram? Tiraram a roupa, mostraram os peitos, e foram lá começar a dar uns beijinhos insultuosos no velho. Ele teve uma crise nervosa e morreu logo depois. Isso é a Dona Marilena. Ensina as pessoas a serem desrespeitosas, ensina as pessoas que os seus desejos sexuais, seus impulsos são muito mais sagrados do que os valores da civilização, e as pessoas acreditam e começam a agir em consequência. E acontece que de repente pode estar a Dona Marilena na frente e ela mesma vai sofrer o impacto da sua moral sem culpas. E ela vai dizer, é o conservadorismo, é o ressurgimento do conservadorismo. É evidente que é uma inversão, né? Eu não posso nem dizer psicopática, essa é uma inversão psicótica da realidade. É absolutamente delirante. Até agora mesmo o Alessandro estava observando que ao narrar uma dessas experiências, né, onde ela vê a falta de educação, a brutalidade das pessoas, né, reclama que houve um problema de trânsito, né, e a pessoa que estava no outro carro saiu e disse para ela, quem você acha que é para sair gritando com as pessoas assim? E a pessoa estava muito brava. Então a própria Marilena, ela estava contando que foi ela que começou a gritar, e ela se sentindo agredida pela outra. Quer dizer, inverteu tudo, né? Então, mas a inversão do episódio simboliza e condensa a inversão total da visão que ela está apresentando das coisas, tá certo? Essa inversão também já se observa há muitos anos numa noção fundamental que essa gente usa para descrever o estado de coisas e para descrever o seu inimigo.
E esse inimigo chama-se neoliberalismo. Eu já escrevi artigos a respeito. Então, no ano de 2000, vocês procurem na minha página um artigo que se chama Longe de Berlim, Fora do Mundo. Então era uma reunião dos chefes de Estado de esquerda e centro-esquerda em Berlim. Então, muito bem, quem eram eles? Eram todos os chefes de Estado das nações mais poderosas do mundo. O chefe de Estado dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Reich Parta. Não era o chefe de Estado do Paraguai, nem mesmo de Cuba. Eram os chefes de Estado das grandes potências, eram todos de esquerda. E aquela era a época do maldito neoliberalismo. Então o que era o neoliberalismo? Era o Bill Clinton, era o Schröder na Alemanha, tudo, mas era a própria esquerda. Então, segundo eles, então, o neoliberalismo é a política privatista baseada no mais extremo individualismo e desprezo pelos pequeninos e necessitados, é o capitalismo na sua forma crua, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas quem está implantando isso? São vocês. Porque vocês viram que o socialismo está falindo, então vocês apelam à livre empresa ao mesmo tempo em que vocês procuram ampliar o controle do Estado sobre tudo mais, como eu descrevi no capítulo final do Jardim das Aflições. Durante o governo Bill Clinton, por exemplo, houve uma privatização de vários setores do Estado, ao mesmo tempo em que o Estado começava a dar palpite sobre tudo, penetrando mais profundamente no tecido social do que jamais tinha penetrado antes, que é exatamente a mesma política que se segue no Brasil até hoje. Então, de onde vem isso? São conservadores que inventaram isso? Não. É a própria esquerda. Agora, a esquerda se serve de um discurso que vem de setores liberais clássicos, como, por exemplo, no Brasil, o pessoal do Fórum da Liberdade. Então, pessoas que não exercem o poder, não são políticos, são intelectuais, tá certo? E que têm um discurso a favor da livre empresa e contra a intromissão do Estado. Por exemplo, muitas dessas pessoas pertencem a uma sociedade chamada Montpellier. Montpellier é uma das grandes forças do globalismo. E a elite globalista, ela usou este discurso liberalizante para diminuir a autoridade dos Estados no plano internacional, ao mesmo tempo que aumentava o poder de controle desse Estado sobre a sua população local. Na medida em que o Estado perde poder sobre as economias nacionais e abre as portas ao comércio internacional, então surge o quê? Você afrouxa os regulamentos nacionais, mundializa o comércio, daí acontece o quê? Aparece a necessidade das regulações multinacionais ou globais. Então, você veja, se você perguntar para mim, por exemplo, você é a favor do livre comércio? Eu digo, muito bem, o problema não é esse, o problema é o livre comércio entre quem e quem. E o livre comércio será regulado por quem? Este é o problema. Então, por exemplo, você é a favor de regulamentos protecionistas, né? Eu estudei muito a doutrina do protecionismo, estudei no Celso Furtado, estudei no guru dele, Mihail Manuilescu, a propósito do qual, no centenário do Mihail Manuilescu, fizemos um belo congresso de discussões no Banco Nacional, Banco Central da Romênia, né, cujo presidente me parecia na época, até esqueci o nome do cara, estou ficando velho, me parecia a pessoa mais competente e mais séria da Romênia, né? E ele era um dos caras que entendia o seguinte: como economista, não faz sentido você ser protecionista ou antiprotecionista, porque protecionismo é um instrumento político e não econômico. Do ponto de vista, vamos dizer, puramente capitalista, o protecionismo não faz sentido, o livre comércio é muito melhor. Mas, se você vai fazer, né,
o livre comércio entre, vamos dizer, um Estado que está se enfraquecendo, perdendo sua soberania, tá certo? E grupos multinacionais que dominam os organismos internacionais, então é claro, isso é uma transferência de soberania desde a escala nacional para a escala mundial. Então você está matando os pequenos leviatãs para alimentar o grande leviatã global. Então, nesse sentido, eu sempre ficava bravo com os meus amigos liberais, porque eles tinham uma posição doutrinária em favor do livre comércio. Doutrinária e não estratégica. Eu digo, claro, o livre comércio é bom, mas, espera aí, você tem que saber jogar, né? Saber qual é o fator político que está em jogo, e não somente, vamos dizer, a questão do progresso econômico. Né? Por exemplo, se você abre as fronteiras, então é claro, a sua população tem acesso a um montão de produtos a preço mais barato, é uma maravilha, você pode importar tudo quanto é da China, né? Aqueles sapatos chineses, eu comprei um sapato que deu chulé por 6 meses, né? E cheguei até os 63 anos, nunca tive chulé. Usei o sapato chinês uma semana, eu mesmo não me suportava, eu queria me jogar dentro da privada, né? Então, aí você pode comprar tudo quanto é bugiganga a preço vil, né? E a população fica muito contente com isso, e claro, isso incentiva, aquece a economia, sem sombra de dúvida. Mas, para onde está sendo transferida a autoridade a qual o seu governo abdicou? Está sendo transferido para o seu povo ou para uma entidade multinacional? E essa entidade multinacional, ela é capitalista? Fala, de jeito nenhum, ela é socialista fabiana. Então, quer dizer, um problema com o pessoal conservador é o seguinte, todos eles são doutrinários, eles são a favor de umas coisas e contra outras, né? Eu digo, por que esta pressa de ser a favor? Primeiro você tem que saber o que está acontecendo, não é isso? A tomada de posição depende de saber, como diz, para usar a imagem de futebol, qual é o time que está jogando e contra quem. Às vezes ele não sabe, então por que como tomar posição? Então o problema não era assim, livre comércio versus protecionismo. O problema era soberania nacional versus governo global. Então, este pessoal da USP, eles são os grandes beneficiados por este processo, né? Porque à medida que vem a globalização da autoridade legisladora, vem junto como imposição das entidades internacionais todos os itens do programa cultural que eles querem impor, gaysismo, feminismo, racialismo, etc, etc. Eles são fortalecidos por isto. E ao mesmo tempo demonizando o neoliberalismo. O neoliberalismo nunca existiu, é uma ficção. O que existe é esta articulação de livre comércio com mundialização da autoridade, isto sim. Então, no qual o livre comércio não é a finalidade, ele é um instrumento para a mundialização. Se ele fosse a finalidade, tudo esgotasse aí, então você tem o processo, vamos dizer, globalização é uma coisa e globalismo é outra. Tá, temos a globalização do comércio, ótimo. Tudo vai baratear, vai aquecer a economia, tá certo? Vai ter a circulação de capital, circulação de informação, circulação de cultura. É uma maravilha. Eu sou inteiramente a favor disso. Só que, qual é o preço? Tudo isso foi feito para fortalecer o poder da elite globalista, que é socialista e que alimenta esses mesmos caras. É a Fundação Rockefeller, é a Fundação MacArthur, é a Fundação Ford, etc, etc. Então, uma análise efetiva da realidade começa com a descrição da posição onde você está. E assim como um desenhista, ele tem que, em primeiro lugar, medir a sua distância do objeto. Então, quando o desenhista põe um lápis assim, ele está tomando ele mesmo a sua posição como unidade fundamental de medida em relação ao objeto. Então, distância dele ao objeto, posição dele em relação ao objeto e do objeto em relação a ele. Se ele não sabe onde ele está,
Então ele só pode fazer um desenho cubista, né? Onde o objeto aparece desde 1000 perspectivas totalmente desencontradas, tá certo? E evidentemente isso não vai dar a menor ideia da estrutura objetiva do ente que você está desenhando. Então, a verdadeira sociologia, a verdadeira ciência política começa com a compreensão da sua posição na sociedade. Quem sou eu? De onde eu tiro o meu dinheiro? Né? Quais são as pessoas com quem estou relacionado? Quais são as pressões que eu recebo? Quais são as expectativas que eu atendo? E assim por diante. Mas eles não podem fazer esta análise. Né? Se começar a dizer, olha, metade de nós aqui vive da Fundação Rockefeller ou do George Soros. Então, isso significa que todo esse movimento neoliberal que nós estamos condenando, bom, ele abriu o comércio, favoreceu o livre mercado, mas favoreceu ao mesmo tempo e inseparavelmente a criação do poder multinacional que nos favorece. Então não podemos ser, nós só fingimos que somos contra. E daí, vamos dizer, esta ambiguidade que eu já observei em 2000, 12 anos atrás, gente. Ué, os neoliberais são todos de esquerda, pô. Leiam lá, procura o artigo 2000, foi publicado na época. Reunião do chefe de Estado de esquerda. Quem chama o chefe de Estado de esquerda? Todos. E era a época que no Brasil a esquerda estava estrelando contra a política neoliberal, que era a política deles mesmo. Então você veja, é claro que como descrição da realidade isso é totalmente falho, mas construir este fetiche, este fantoche, esse espantalho neoliberal serve para quê? Para fortalecer o senso de identidade e de solidariedade grupal, que é exatamente o propósito do discurso ideológico. E, em suma, a coisa culminou no pronunciamento do Ricardo Mussi, que foi um pronunciamento de 1 minuto e meio, no qual tudo o que ele fez foi fazer propaganda do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. A cidade está um caos, está, como a Marilena escreveu, isso aqui está muita violência, etc, etc. Mas felizmente nós temos um candidato marxista e por isso nós temos alguma esperança. Eu digo, mas não está cheio de marxista aí faz 30 anos? Mais ainda, quando veio a Constituição de 88 e as eleições as diretas, já não foi a USP que chegou ao poder? E que está dividindo até hoje o poder entre PT e PSDB? Então, seria o caso de dizer, toma que o filho é teu, este é o mundo que vocês criaram. É o mundo dos garotos que agridem velhinhos e acham que são muito valentes por isto. É o mundo das mulheres que saem mostrando o peito dentro da igreja. É o mundo da parada gay, que aparece homem se bulinando na rua. Tá certo? E você quer que depois de tudo isso as pessoas sejam respeitosas e educadas? E se elas não são, você diz que a culpa é do conservadorismo? Ou seja, supõe-se então que esses garotos que agrediram lá o Dom Bertrão, que xingaram os velhinhos na porta do clube militar, fizeram isso por ser muitos cristãos, eles receberam uma formação conservadora e estão expondo. Isso para vocês verem é o seguinte, que um estado de completa alienação em relação à realidade social pode favorecer o senso de identidade e a força política de um grupo. Pode, dentro de certos limites, porque se eles acreditarem no que eles estão dizendo e traçarem uma estratégia baseada nisso, eles vão dar com o burro na água, evidentemente. E o segundo ponto é o seguinte, eles sentem, todos se queixaram que estão perdendo a hegemonia. A esquerda está perdendo a hegemonia. E muito bem, como que a esquerda conquistou a hegemonia? Através dos métodos preconizados por Antônio Gramsci. A ocupação de espaços, o boicote aos adversários, tá certo? E assim por diante. Não foi assim? Demitiram todo mundo que não lhes interessava, ocuparam os espaços, etc, etc.
Ora, e a força conservadora está fazendo a mesma coisa que eles? É assim que nós estamos ameaçando a hegemonia deles? Não, nós não ocupamos espaço algum, não pegamos emprego algum, não dominamos uma única instituição de cultura ou cargo público, apenas fazemos nossos blogs. E as pessoas, vamos dizer, ligadas à religião católica e evangélica fazem um movimento antiabortista, quase sem dinheiro, tá certo? E não tem apoio de grupos multinacionais, não tem nada. Portanto, se a opinião conservadora está obtendo algum pouco espaço na internet, não na grande mídia, e continua as portas fechadas, né? Porque em algo isso corresponde aos anseios do povo brasileiro, como demonstra pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita pela Folha de São Paulo. Quer dizer, o povo brasileiro continua sendo, pelo menos do ponto de vista moral, conservador, anti-abortista, anti-casamento gay, etc, etc. Então o que aconteceu? Aconteceu que este povo, não tendo canais de expressão, nem nos partidos políticos e nem nas instituições de cultura, se apega naquilo que tem. O que ele tem? Meia dúzia de blogs e as igrejas. É só isso que está acontecendo. Isso não é um movimento político ainda. E quando aparece alguma expressão política é de modo localizado, como por exemplo na política antiabortista, mas isso já é suficiente para alarmá-los. Entre outros motivos, porque você veja, eles estão acostumados à ideia de que a situação normal é eles terem não só a hegemonia, mas o controle total. Se aparece uma voz discordante, eles já ficam aterrorizados, como você vê, uma espécie de mobilização nacional contra o Carlos Ramalhete, porque o sujeito faz uma coluna na Gazeta do Povo do Paraná. Um camarada escrevendo no jornal de um estado menor. Não pode ter, todo mundo fica. Não pode, porque eles têm medo. Então isso quer. Veja, quando o Lula, na última eleição, ele disse: finalmente a democracia venceu, todos os candidatos são de esquerda. Ele fala isso até com uma certa inocência, ele acha que isso é realmente o normal. E esses camaradas também acham. E é esse o ponto que nós chegamos. Agora, eu volto ao começo da história. Há 20 anos, eu digo: vocês querem fazer um movimento? Então, bom, eu não vou fazer um movimento para vocês, mas eu sei como é que faz. Então, eu posso dar conselho para você, como poderia dar para o pessoal da esquerda. Por exemplo, ao pessoal da esquerda, eu aconselharia: não acredite no que você está falando, porque se você fizer uma estratégia baseada nisso, bom, os conservadores vão rir da sua cara e vão acabar vencendo, né? Então, isso que vocês disseram vale como propaganda. Para fora, da boca para fora. Como propaganda funciona por quê? Cria o medo e fortalece a solidariedade grupal. Mas não serve como base de informação factual para você criar uma estratégia, traçar uma estratégia. Esse é o conselho que eu daria para eles. Ou seja, pode fazer os outros acreditarem no que está falando, mas você próprio não deve acreditar, né? Do mesmo modo, poderia dar o conselho para o pessoal da direita, como estou dando há 20 anos. Então, primeiro, você tem que criar uma geração de intelectuais altamente capacitados, capazes de fazer análise de conjuntura toda semana, sem nenhum propósito imediato. Você tem que mapear a situação e estar consciente dela. E mais ainda, você tem que se tornar capaz de apreender os movimentos em germe, para saber para onde a coisa está indo, para você poder traçar uma estratégia de modo a não ser pego de calças na mão dentro do fato consumado. Mas isso é a mesma coisa que falar com uma porta. E por que é assim? Por causa disso que diz o Zé Bonifácio. Nós realmente estamos lidando com um povo de gente fútil, tá certo? E gente, como toda pessoa fútil, muito insegura. É a mesma coisa dizer, gente que não tem Deus. O Deus dele é os olhos do vizinho. Tá entendendo? E que se interessa mais do que falar sobre o que falaram dele do que sobre o que ele é.
Quando as pessoas falam de mim, falaram isso, aquilo, tudo de você sabe o que eu faço? Eu penso assim, esse pessoal não sabe nada, eu sou muito pior do que eles estão falando. Deus sabe. São todos os meus pecados. Isso é bobagem que eu estou falando. Agora, se você não sabe disso, você fica realmente ofendido porque falaram tal ou qual coisa. Se sente indignado, e protesta veementemente. Então, tudo isso, evidentemente, é um teatrinho grotesco. Então, quando a pessoa inventa uma coisa ou outra a meu respeito e se chega na internet, eu só respondo quando eu vejo que isso é uma oportunidade para ensinar outras coisas para outras pessoas. Eu pego aí o Júlio Lemos, ou o seu Rodrigo Constantino. Então, vocês que eu estou falando deles, eu começo falando deles, termino falando de Shakespeare, de Platão, etc. Vocês não perceberam que é assim? Ou seja, eu estou tomando o camarada como pretexto, ele é o gatilho para eu falar de outras coisas. Só aí, senão, se eu for responder só porque o cara falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu falo, quer saber? Sou mesmo, e daí? Vocês são filho disso? Eu falo, tá bem. Não tem problema. Que me interessa isso? Eu, 30 anos atrás, eu já adotei como lema o lema do Dom Quixote, e eu sei quem sou. Não era muito verdade quando eu inventei, mas hoje começou a quase ficar verdade, Quase sei quem eu sou. Então, não é o seu fulaninho, dona fulaninha que vai me informar quem eu sou. Em 100% dos casos, palpites são errados. Me acusam de uma coisa quando eu fiz outra completamente diferente. Mas se eu contar para você o que eu fiz, acho que você não falaria mais comigo. Agora, conhece alguém que não é assim? Tirando os santos, são todos assim. Então não se impressionam com essas coisas. Não se ofendam com o que falando de vocês. Mas quando alguém te xingar de alguma coisa, se coloca dentro de Deus e fala, será que eu não sou muito pior do que isso aí que o cara está falando? Às vezes não por isso, às vezes é por outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, há muitos anos eu já desisti de ser compreendido como pessoa. Mas tem algumas palavras, algumas coisas, algumas dicas que eu dei, eu gostaria que fossem compreendidas. Porque é para vocês mesmo. É para o seu bem. Não para o meu. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. A autenticidade da certidão de nascimento do presidente americano Barack Obama voltou a ser questionada. O xerife do condado de Maricopa, no Arizona, sugeriu que há indícios de que ela foi alterada e pediu que o sistema em que o documento foi armazenado seja divulgado. Show us the microfilm. Mostre o microfilme pra gente, como eu disse no passado. Mostre, nós vamos voltar para casa e esquecer isso. Cadê o microfilme? Where is the microfilm? Eles realmente permitiram, através do processo legislativo, que as pessoas declarassem o nascimento de um indivíduo estrangeiro e ignorassem as leis de nacionalização e imigração, o que criou cidadãos pela emissão de uma certidão de nascimento do estado do Havaí. Apesar das declarações há 4 meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, Obama ampliou a vantagem sobre seu rival republicano Mitt Romney nas pesquisas de intenção de voto, com 70% contra 22% entre os eleitores hispânicos. Max Schrems ist 24 Jahre alt, er studiert Jura in Wien und ist Mitglied bei Facebook. Soweit, so normal. Aber gerade hat er etwas gemacht, was bisher einmalig ist. Er hat Facebook angezeigt, wegen Datenmissbrauch. Das, was Facebook teilweise heute tut, ist verboten. Aber ich lasse mich von katastrophalem Datenschutz nicht vertreiben.
Der Jurastudent sorgt gerade für Schlagzeilen, weil er herausfand, dass vermeintlich gelöschte Daten nicht gelöscht werden. Dabei wollte Max Schrems nur mal wissen, was Facebook über ihn gespeichert hat. Reine Neugier. Ich habe zufällig mitbekommen, dass es irgendwo so ein Online-Formular geben soll auf Facebook. Und das habe ich dann gesucht. Das hat eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht, weil es recht gut versteckt ist. Und ich bin dann eben auf dieses Formular gestoßen, habe das dann ausgefüllt. Am Anfang kriegt man ein paar E-Mails von Facebook, wo sie probieren, einen irgendwie abzuwimmeln. So, ihr könnt sich einloggen und da kann man alles sehen. Und ich bin ein bisschen beständig geblieben und am Ende habe ich dann eben diese CD zugeschickt bekommen, in dem Fall aus Kalifornien direkt. Der Inhalt der CD: Datensätze ohne Ende. All das, was über Max gesammelt wurde. Ausgedruckt sind das 1200 Seiten, bei gerade mal 3 Jahren Mitgliedschaft. Im ersten Moment war es natürlich schon 1200 Seiten, wo, ja, es hat kein CIA, KGB, sonst was, normalerweise über einen Normalbürger 1200 Seiten. Die Daten sind in Kategorien unterteilt. Insgesamt sind es 57. Es ist einfach alles schon so an einer absurden Grenze angelangt, wenn man sich überlegt, wenn man zum Beispiel allein die Messages vergleicht mit der Post. Das ist so, wie wenn jeder Brief von mir aufgerissen worden würde, gescannt wird, analysiert wird und für immer gespeichert wird. Und genau das macht Facebook. Wenn man sich das bei der Post vorstellt, ist das vollkommen absurd und jenseitig. Facebook tut es einfach und sagt auch noch, sie dürfen das und das ist alles ganz vollkommen unproblematisch. In der Unterkategorie Messages findet er etwas, mit dem er nicht gerechnet hat. Nachrichten, die er schon längst gelöscht hatte. Zu erkennen am Deleted True. Das bedeutet, ja, es wurde gelöscht. Trotzdem bleibt alles gespeichert. Das ist Betrug, findet der Student. Sie sagen, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alles löschen, willst du es ganz wirklich löschen? Dann sagst du, ja, ich will es wirklich löschen, in Wirklichkeit tun sie es nicht. Und das ist unterm Strich reine User-Verarsche. Wer auch immer diese Daten sieht, kann innerhalb kürzester Zeit höchstpersönliche Dinge lesen. Sex, Teilnahme an Demos, Krankheiten. Stichwörter in der Suchfunktion reichen, um Entsprechendes aufzuspüren. Man findet gerade in den Nachrichten eigentlich zu allem dann irgendeinen Text, der dazu passend ist. Und aus dem kann ich innerhalb von 5 Minuten rauslesen, was jemand wählt, was für Krankheiten er vielleicht gehabt hat, irgendwelche Beziehungsdramen, was auch immer man halt auf Facebook abgewickelt hat, über irgendwelche, wo man Nachrichten geschrieben hat. Und all das ist vollkommen unlöschbar. Was auch dazu kommt, ist, dass Facebook zum Beispiel sagt, sie garantieren nicht, dass das alles irgendwie sicher ist. Es kann jederzeit auch im Internet auftauchen und so weiter. Facebook ist mittlerweile eine digitale Macht. In den USA ist jeder Zweite aktiv in dem sozialen Netzwerk, in Europa jeder Vierte. Seit der Gründung 2004 ist die Mitgliederzahl weltweit auf 800 Millionen angewachsen und irgendwie ist jeder mit jedem vernetzt. Riesige Server speichern die Daten. Wofür, ist unklar. In den USA herrscht schon eher die Idee, was man mal hat an Daten, gibt man nicht mehr her. Wurscht wie. Und hauptsächlich hat der das Recht an den Daten, der sie einfach hat auf seinen Server. Und gerade hat Facebook etwas entwickelt, mit dem sich noch mehr Informationen sammeln lassen. Vor 2 Wochen hat Gründer Mark Zuckerberg die Timeline vorgestellt. Alle Daten des Nutzers werden chronologisch zusammengesetzt und ergeben ein virtuelles Tagebuch. Vom Grundkonzept finde ich es natürlich sehr erschreckend, weil uns ist gesagt worden, Facebook ist dafür da, dass wir jetzt im Moment mit ein paar Freunden was austauschen, kommunizieren, vielleicht ein paar Bilder hochladen. Und aus diesem Datenhaufen jetzt sozusagen ein Lebensarchiv draus zu kreieren, da hat niemand von uns jemals zugestimmt. Dürfen die das? Nein, dürfen die nicht, sagt Max Schrems. Bei seinen Recherchen entdeckte er Folgendes. Facebook hat nicht nur in Kalifornien seinen Sitz. Seit 2009 gibt es eine zweite Firmenzentrale in Dublin, vermutlich um Steuern zu sparen. Wer in Europa lebt, hat seitdem einen Vertrag mit Facebook Irland. Als Jurastudent weiß er, dass das Netzwerk sich dann an das Recht in Europa halten muss. Das ist wesentlich strenger als in den USA. Er stellt Anzeige gegen Facebook. In 22 Punkten. Auf seiner Seite Europe vs. Facebook listet er sie auf. Die Anzeigen schickt er an die irische Datenschutzbehörde. Port Arlington bei Dublin. Hier sitzen die irischen Datenschützer. Billy Hawkes ist ihr Chef. Er bekam die Anzeigen von Max Schrems auf den Tisch und prüft sie derzeit.
Wenn Daten gelöscht sind, dann sollten sie weg sein. Also wenn Facebook tatsächlich Daten aufbewahrt, auf die sie kein Recht mehr haben, dann ist das gegen das Gesetz. Wir haben sehr effektive rechtliche Mittel, um unsere Gesetze durchzusetzen. Wenn das stimmt, hat Facebook ein echtes Problem. Die Firmenzentrale in Dublin. Ein Interview gibt es nicht, wir bekommen nur eine E-Mail. Darunter steht unter anderem zu dem Vorwurf, Facebook würde Daten nicht löschen. Bei den Berichten über gelöschte Daten, die manchmal in den heruntergeladenen Dateien auftauchen, ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die auf einer bestimmten Stelle auf Facebook entfernt, aber nicht gelöscht wurden. Oder aber die Informationen mussten für eine kurze Zeit für Nachforschungen aufbewahrt werden. Wir arbeiten daran, diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten. Ob das Nichtlöschen Versehen oder System ist, das untersucht jetzt der irische Datenschutz. Auf jeden Fall hat Max Schrems es schwarz auf weiß, dass seine vermeintlich gelöschten Daten nicht gelöscht sind. Ich meine, das ist schon sozusagen relativ doof, dem anderen direkt das Beweismaterial zuzuschicken, ne? Ziel des Studenten ist, dass Löschen wirklich Löschen bedeutet und nicht irgendeine verklausulierte Ausrede. Oder haben Sie verstanden, was Facebook damit sagen will? Bei den Berichten über gelöschte Daten ist festzuhalten, dass es sich hierbei wahrscheinlich um Posts handelt, die entfernt, aber nicht gelöscht wurden. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a exigência do exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, previsto no Estatuto da Advocacia. Mas o julgamento do STF não convenceu o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que apresentou um projeto revogando o item que obriga a aprovação no exame de ordem para o exercício da advocacia. O deputado está aqui com a gente e explica as razões que o levaram a apresentar o projeto. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, quais foram as razões? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, as razões são muito simples. Não é que eu não me conformei com o resultado da decisão do Supremo, é que eu entendo que nós temos que mudar a lei mesmo. Eu estou atacando o dispositivo legal que foi criado em 1994 para aqueles que se formaram depois de 1994 serem obrigados a prestar um exame de conselho de classe. Veja bem, a gente não pode estabelecer um privilégio que uma única categoria profissional, um único graduado em uma universidade, de um tipo de curso, tenha que prestar um exame para validar a sua profissão. A argumentação da OAB? A argumentação que é muito importante o advogado, que pode causar muito mal à sociedade se não for um advogado qualificado segundo os padrões da OAB. Só que a minha pergunta é a seguinte, em primeiro lugar, cabe ao governo federal estabelecer o critério de qualidade do ensino superior. E ele tem que fazê-lo. Em segundo lugar, quem pode fazer mais mal a um ser humano? Um médico, por exemplo, que não tem que submeter a um conselho de classe, que faz cirurgia, cuida da sua vida, um engenheiro que constrói o prédio onde nós estamos, um arquiteto que o projeta, ou um jornalista até que lida com a nossa honra, qualquer um não tem a mesma importância com o advogado. Então, porque só uma profissão eu tenho que ter a obrigatoriedade de um exame de conselho de classe. E outra coisa, eu pego o financiamento estudantil, do FIES. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou poder exercer minha profissão para poder pagar esse financiamento? O que faz com essas pessoas que estão devendo esse dinheiro? Então, nós estamos vendendo um sonho. E o que é pior, quem defende esse exame, as pessoas que o defendem, que pregam esse exame, são aquelas que não prestaram o exame para exercer a sua profissão. Que são aqueles que são do Conselho Federal ou dos conselhos regionais da Ordem dos Advogados do Brasil, e simplesmente eles foram formados anteriores a 1994. Então, na época deles, o curso servia, hoje não serve. Por que esse privilégio? Na realidade, isso é uma reserva de mercado, é uma atitude corporativista da OAB, visando a proteger o mercado de advogados para que não se tenha mais advogados para competir. E, além disso, tem um outro problema, virou uma indústria paralela. Vocês vejam bem, eu tenho, por acaso, uma filha estudando Direito. O que acontece? Eu pago um curso para ela, preparatório, de R$1.000 por mês. Quase o preço da universidade. Livros custam R$150, R$200. Tem livro de primeira fase e livro de segunda fase. O exame são em duas fases. E o que acontece?
Tem apurador da prova, escrutinador, que ganha o dobro para reprovar. Ele tem um prêmio para reprovar o aluno. E o critério é altamente subjetivo. Então, quem é a OAB, que é isso, ele ganha o dobro para reprovar. Ele ganha X reais para aprovar e 2 vezes X se reprova. Por cada prova que ele corrige. Que é um critério da OAB para estimular a reprovação. Porque eles não querem ter mais competidores no mercado. Então, quem é a OAB para determinar aquilo que um cidadão que estudou, que tem um sonho, que entrou na faculdade, prestou um vestibular, cursou um curso superior, achando que quando saísse desse curso, ele ia ter direito de exercer a sua profissão. Eu sou economista, cursei meu curso, pude exercer minha profissão. Agora, se eu tivesse buscado o curso de Direito, não teria esse direito? Por quê? Por que essa diferença? Deputado Eduardo Cunha, além disso, antes de vir para a entrevista, a nossa produção levantou aqui algum material, tem um material do UOL, não tem aqui a assinatura, mas provavelmente deve ser do Hélio Gaspari, se não me engano, em que ele fala aqui que a OAB se tornou uma instituição milionária e as suas contas estão longe da vista do poder público. Veja bem, além disso, ele critica esse texto publicado pela Folha UOL, fala de denúncias de fraudes no exame que os bacharéis são obrigados a prestar. Isso a gente lê nos jornais realmente. De vez em quando a gente está vendo fraudes nesse curso. Veja bem, a Constituição da Ordem dos Advogados do Brasil é uma semelhança de uma autarquia, só que ela não tem fiscalização do Tribunal de Contas da União. Segundo lugar, ela não tem eleições diretas, a eleição é indireta. Até o 5º Constitucional, que estabelece que na carreira do magistratura você tem um 5º que é oriundo da advocacia, quem escolhe é um seleto grupo, não são os advogados que vão para voto para escolherem quem será o seu representante. É uma entidade corporativista, é uma entidade que defende privilégios, detém privilégios próprios, são recursos milionários. Esse curso tem uma taxa de inscrição de R$200. A indústria, como eu falei aqui anteriormente, que vive em função desse curso, é simplesmente cursos preparatórios, que chegam os professores, eu tenho que fazer uma lavagem cerebral para você poder passar nessa prova. Vai ensinar a profissão. Eles querem avaliar o que o governo determinou como é um curso. Se tem curso ruim, o governo tem mecanismo para poder avaliá-lo. Como tem o Enem para o curso médio, tem o ENAD para o curso superior, o governo pode criar mecanismos de avaliação e de acabar com esse curso. Agora, deputado, há muito tempo, eu me lembro que não é de hoje, essa grita contra o exame de ordem. E não acontece nada. Não, mas eu tenho certeza que vai acontecer. O que faltou foi uma mobilização, essa mobilização está sendo feita. O que aconteceu é que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil foi no Supremo Tribunal Federal e acusou esta casa de ser um pântano. Quando ele disse que o Congresso era um pântano, chamou a atenção sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. É um fato, chamou a atenção. Então nós fomos verificar que o pântano está lá, não está aqui. Então ele não tem autoridade moral para querer dizer que esta casa é um pântano. Então, por causa disso, é que o Congresso, de uma maneira geral, tomou consciência dos problemas da Ordem dos Advogados e, consequentemente, agora está resolvendo combatê-los. Passou a ter um projeto aqui de eleições diretas para a eleição da Ordem. Eu entrei com um projeto para ter eleição direta no 5º Constitucional. Eu entrei com um projeto também para que tivesse a ficha limpa entre os membros da OAB, porque eles são autores do projeto Ficha Limpa, mas não aplicam a ficha limpa para a eleição dos seus membros. Então, é preciso que a gente aprenda a contestá-los a partir de agora. Não temos que mostrar, na realidade, que as contas deles são uma caixa preta, onde vai esse dinheirão todo que eles arrecadam? Esse dinheiro do curso, o que gera de benefícios paralelos? Aquilo é uma caixa preta que precisa ser aberta. Então, o fim do exame é uma forma da gente começar a abrir a caixa preta. Agora, a OAB, como a ABI e outras instituições desse tipo, algumas delas bastante já centenárias, se abrigam debaixo digamos assim, desse guarda-chuva da tradição, etc., etc., e, de certa forma, não estão sujeitas, digamos assim, ao regime ordinário a que todas as outras instituições também estão. Elas deveriam, só que a OAB, ao contrário de todas as outras, é a única que estabelece um exame para você dizer se você pode ou não ingressar dentro dela. As outras, basta eu me graduar, apenas com o meu diploma universitário eu vou e me registro. Pago a anuidade normal de manutenção, isso faz parte do processo. Agora, não é a única que estabelece se eu posso ou não entrar. Que direito ela tem para isso? Agora, deputado, junto às autoridades da área educacional, seria interessante também um trabalho no sentido
do aperfeiçoamento dos cursos de direito. Pelo que se sabe, eles andam muito mal no Mas Brasil. isso, eu acho que, de maneira geral, o curso superior precisa ter uma mudança, uma estruturação, um endurecimento de regras e até de acesso. Isso é uma outra discussão, e eu sou partidário dessa discussão. O Brasil é um país que facilitou muito a vida de ingresso em curso superior. Certamente deve ter muitos cursos de direitos ruins, mas também deve ter muitos cursos de economia, de administração, de jornalismo, de engenharia, de medicina ruins. É preciso que o governo haja equanimemente. Não se pode ter apenas um conselho de classe que diz o seguinte: o governo é incompetente para poder regulamentar os cursos. Então eu vou regulamentar em substituição ao governo, que é isso que a OAB diz. E para isso ela cobra, e para isso ela tem uma indústria derivada. Então ela não tem esse poder. O governo tem que exercer o seu poder, sim, endurecer os cursos, controlá-los e até desqualificá-los. O que não pode é a OAB querer substituir o governo, substituir o poder e dizer quem pode ou não exercer a profissão se o sujeito foi e se habilitou numa faculdade que foi credenciada e autorizada pelo governo. É um absurdo isso. No finalzinho, uma provocação. O portal IG o acusa de ter se voltado contra a prova, está escrito aqui, depois de a OAB, em 2011, vetar o seu nome para a relatoria do novo Código de Processo Civil. Tem fundamento isso? Em primeiro lugar, o OAB não pode me vetar em nada, porque o OAB não faz parte do parlamento. Eles querem sempre se titular mais. A razão pela qual, não só eu, como todos os parlamentares nessa casa, estão revoltados com a OAB, foi a acusação que o seu presidente fez que essa casa é um pântano. E isso realmente facilitou muito a tramitação desse projeto. Então, a partir daí, nós fomos verificar quem é o verdadeiro pântano. E é por causa disso que esse projeto ganhou força e é por causa disso que ele será aprovado. Deputado Eduardo Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima. Agora aqui, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o governo vai retomar com muito rigor as políticas de desarmamento. Quer dizer, aqui, seu ministro, em primeiro lugar, o povo já se pronunciou a respeito. O povo é contra a política oficial de desarmamento. Já houve um plebiscito e já foi decidido. Quer dizer, a palavra do povo não significa nada para você, você acha que você sabe mais do que todo mundo? Você não sabe nada, tu é um ignorante, porra. Porque ele vem com esta mesma alegação de que houve muitas mortes por causa de briga de trânsito. Entendeu? E tem aqui 50 mil homicídios por ano, essa coisa toda. Olha aqui, seu ministro, agora o senhor vai me dizer, quantos desses homicídios foram cometidos com armas legais compradas em loja? Quantos? Hã? Me diga quantos, e você diz, olha, foram 80%, 90%. Ah, bom, então tem que proibir mesmo as pessoas de comprar arma. Mas foi tudo cometido com arma ilegal, arma sem número, às vezes arma sem registro, e às vezes até arma com o número limado. Né? Que isso aí é vendido por narcotraficante e por policial corrupto. É isso aí que tem que acabar com o narcotráfico, acabar com polícia corrupta, é isso aí que tem que fazer, não tem que desarmar a população, não. O cidadão tem obrigação de ter arma em casa para defender sua família. Que uma vez minha casa foi invadida por 4 vagabundos, se eu não tivesse armado, estava morto. Aí eu ia lá o quê? Chamar um ministro? Então nós chamamos a polícia levou 1h30 para chegar. Quando chegou, os caras já estavam em Mato Grosso do Sul. Né? Então, outra coisa. Vejam o que está acontecendo no mundo. Na Inglaterra, uns anos atrás, foi proibida a venda de arma. Ninguém mais pode ter arma na Inglaterra. Resultado, os homicídios quadruplicaram. 4 vezes mais homicídio e 4 vezes mais crime na Inglaterra. Por quê? Os bandidos sabem que o pessoal está desarmado, não pode se defender. Isso vira caçada de coelho. Ou como diz aqui, o sitting duck, é o pato sentado. Está lá o pato sentado esperando que você atire nele. É isso que o ministro quer. Porque eu garanto para você que se você quer uma arma e você chega lá com uma carteirinha do PT, você obtém o registro na mesma hora. Isso eu aposto. Eu não tenho informação, mas eu aposto isso. Aposto. Porque o que eles querem é o seguinte, o seu partido vai estar armado até os dentes, exatamente como Hitler fez na Alemanha. Proibiu as armas para a população e liberou para quem era membro do partido. E eles informalmente estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Eles estão se preparando para matar vocês, gente. Não. Escuta, quando eu disse anos atrás, olha, o PT, uma vez que ele subir no poder, ele vai desmantelar a oposição, de modo que ele nunca mais tem o risco de sair do poder.
Quando ele disse isso, todo mundo, não, o que é isso? Está exagerando, você é paranoico. Agora já está feito, porra! Quando é que vocês vão entender que não pode confiar nessa gente, porra? Você vê, eles não têm escrúpulos de destruir a cultura nacional para promover gente deles e para transformar todas as instituições de cultura em centro de discussão petista, onde eles vão discutir como é que eles vão tomar mais dinheiro de vocês, como é que eles vão botar mais opositor na cadeia, como é que eles vão ter mais poder. É só isso que interessa para esse filho das putas. Quando é que vocês vão entender isso, meu Deus do céu? Olha aqui, inclusive esse negócio de que são mortes por causa de briga de trânsito, por causa de motivos fúteis, etc. O que o ministro está dizendo é o seguinte, é que a população brasileira é constituída de assassinos e não pode ter arma. Agora, houve alguma verificação independente dessa estatística? Não. É o próprio órgão que quer tomar suas armas que inventa não sei o quê. Daí ele ainda diz o seguinte, que houve uma diminuição nas estatísticas de homicídio de 2004 a 2005, ele atribui essa diminuição aos efeitos da campanha deflagrada em 2004 para devolver arma. Devolver por quê? Você deu arma para alguém, ou Zé Eduardo? Você me deu alguma arma para eu te devolver? O uso da palavra devolução já é uma fraude monstruosa. O juiz não está devolvendo, está dando as armas para vocês. O que vocês vão fazer? As armas que não prestam, vocês jogam fora. Aquelas que prestam vão ser recicladas, vão ser vendidas para bandido de novo. Quem é que não sabe o que é isso, porra? Você sabe perfeitamente o que é isso. Agora, você quer que os bandidos estejam armados. Por quê? Porque os bandidos, dessa turma de Comando Vermelho, PCC, etc., é tudo aliado. Aliado das Farc, que é aliado seu. É isso que vocês querem. Vocês querem criar uma força invencível. Vão desmantelando as Forças Armadas, cortando... A Dilma já cortou o orçamento das Forças Armadas. Está vendo os bandos de puxa-saco fardado? Votaram na mulher para isto. Agora, vocês já viraram tudo, vocês estão tudo masoquista. Quando aquela piroca de um rinoceronte entra no seu cu, você agradece. Muito obrigado pela gentileza de me enrabar. Faça de novo no ano que vem. Entendeu? Então vamos encerrar isso. Hoje eu vi negócio de viagem. Quer dizer, por que não se esclarece isso? Quer dizer, vamos dizer que o Demóstenes me oferecesse uma carona num avião, se ele tivesse. Queria algo de anormal. Eu fui 2 vezes a Goiânia a convite do Demóstenes. Uma vez com o Jobim e Toffoli, outra vez com o Toffoli e a ministra Fátima Nancy. Avião que ele colocou à disposição. Tudo combinado. Isso muitos de vocês já ouviram. E tal. Quer dizer, tenho lá anotado qual foi o avião, é uma empresa voar, etc. Foi tudo combinado. Ele disse que haveria um avião público. Eu não estava escondendo nada. Agora, por que esse tipo de notícias? Vamos dizer que eu tivesse pego um avião se ele tivesse me oferecido. Eu tinha algum envolvimento com o eventual mal feito dele? Quer dizer, que negócio é esse? Quer dizer, grupo de chantagistas, bandidos, desrespeitosos. Mas eles não querem me constranger, não. Queriam constranger o tribunal. É preciso encerrar uma vez por todas com isto. Vamos encerrar com isto. Vamos encerrar com isto. Sabe, não quero ter relação com bandidagem. E quem está fazendo isso é bandido. Lembrem de Gilmar de Melo Mendes. É a mesma história. Agora voltam com essas historinhas. Quer dizer, hoje tem lá um roteiro no Valor dizendo das investigações. Vocês viram os absurdos? Viagem a Berlim. Vocês sabem disso? Desde 79 que eu frequento a Alemanha todo o tempo. Quer dizer, sempre vou eu tenho uma filha que mora lá na Alemanha. Eu dou aula lá. Eu sou professor de Granada, todo ano vou lá. Vocês vão ver a passagem tirada pelo Supremo. Quer dizer, quem pagou? Eu preciso de alguém pagar minha passagem, gente. O meu livro, Curso de Direito Constitucional, vendeu de 2007 até agora 80 mil exemplares. Dava para dar algumas voltas ao mundo. Não é viagem a Berlim. Para de conversa. Eu não preciso ficar me apropriando de fundo sindical, nem de dinheiro de empresa. Só um esclarecimento, ministro. Quando o senhor se refere a bandidos, o senhor está se referindo às pessoas que fizeram as gravações especificamente ou a um espectro maior? Gente que está usando esse tipo de informação. É coisa de gangsterismo. Mas e onde o presidente Lula entra nessa história? Ele recebeu esse tipo de informação. Gente que o subsidiou com esse tipo de informação. E ele acreditou nela. Vamos encerrar com isso. E o senhor, quando ele falou isso... Ele estava passando essa informação adiante? As notícias que me chegaram é que sim. Que ele era a central de divulgação disso. Quem era a central, ministro? Perdão? O próprio presidente. Então, vamos encerrar com isso. Peguem aí
olhem as informações, tá lá o Westin Hotel lá em Berlim, estive lá. Eu estive com o embaixador Everton Vargas, que foi designado pelo Lula, quer dizer, convidado por ele, estive junto num jantar. Quem vai para Berlim clandestinamente vai à embaixada? Que coisa, sabe, coisa de moleque e de baixa inteligência. É gente que não tem meio neurônio. Porque para esclarecer tudo isso, gente, bastava um telefonema para a embaixada. Não precisava fazer essa rede de intriga que está se fazendo. Chega disso. Ministro, quando o senhor fala em grupo de chantagistas, diz que estão tentando coagir o Supremo, qual seria o motivo dessa O objetivo era melar o julgamento do mensalão. Esse era o objetivo. Dizer o judiciário está envolvido numa rede de corrupção. Era isso. Isso é evidente. Tentaram fazer isso com o Gugel e estão fazendo isso agora. Por quê? Porque desde o começo eu assumi claramente, e não era para efeito de condenação. Todos vocês conhecem as minhas posições de matéria penal. Eu tenho combatido aqui o populismo judicial e o populismo penal. Mas por que eu defendo o julgamento? Por que eu defendo o julgamento? Porque nós vamos ficar desmoralizados se não o fizermos. Vão sair 2 experientes juízes que participaram do julgamento anterior, virão 2 novos que virão contaminados por uma onda de suspicácia. Por isso que o tribunal tem que julgar este semestre. Por isso que esse tribunal tem que julgar logo. E por isso essa pressão para que o tribunal não julgue. Vamos encerrar com isso. Que é isso? Quer dizer, agora, eu que viajo o mundo todo, a toda hora, eu vou 4 vezes, sou representante do Brasil na Comissão de Veneza. 4 vezes por ano eu estou na Comissão de Veneza. E preciso, então, de alguém para pagar passagem para mim? Quer dizer, vamos parar de futrica? Ministro... Sabe, não precisa ficar extorquindo o van para obter dinheiro. Que é isso? Um pouco mais de respeito, pô. Ministro, réus do mensalão estariam envolvidos nessa tentativa de melar... Eu sei lá, mas alguém construiu essa lógica. Burra, irresponsável, imbecil. Mas construiu. O senhor, quando diz que o presidente Lula é o central de divulgação disso tudo, então, na verdade, ele seria... São colegas de vocês que me disseram isso. Quando o senhor falou que, pelos relatos que apareceram na imprensa, de que o presidente Lula tocou no assunto do CPI, o senhor falou, vai fundo na investigação. Sim, falei com ele. Como ele reagiu quando ele... Ele ficou decepcionado e disse assim, e Berlim? E aí eu expliquei para ele que em Berlim eu ia tanto quanto ele ia a São Bernardo. Ficou decepcionado? Por que o senhor avaliou que ele ficou decepcionado? Porque, obviamente, alguém passou essa informação. Infeliz para ele. Errada. Não tem nada... Esses roteiros meus de viagem são públicos. Vocês podem pedir no meu gabinete. Eu não vou esconder para lugar nenhum. Na sua avaliação, presidente, ele foi uma vítima desses gangsters ou estaria incluído nesse grupo de pessoas? Eu acho que ele está sobreonerado com isso. Estão exigindo dele uma tarefa decisiva. E essa tarefa seria adiar o julgamento? É evidente. Perturbar isto.